Muito bem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e eu quero relembrar o versículo dessa sequência de mensagens que nós estaremos falando sobre uma vida vitoriosa, uma vida plena em Deus. Embora ela não seja o texto que nós vamos discorrer sobre ela, mas eu quero relembrar com você qual é o plano de Deus para mim e para a tua vida. Abre lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. É só para nós relembrarmos, nós estivemos a semana passada falando um pouquinho sobre uma vida vitoriosa na presença do Senhor e fizemos a abertura com esse texto e discorremos sobre 2 Samuel capítulo 5, quando Davi vai, logo depois de ser ungido rei, ele vai conquistar Jerusalém. Porque Davi tem um discernimento de que não adiantava ele continuar conquistando o lado externo de Israel se o coração do reino tivesse um inimigo, uma fortaleza inimiga. E aplicamos isso para a nossa vida, de que muitas vezes nós queremos vitórias do lado de fora, queremos ver resultados do lado de fora quando vamos para Jesus, mas antes que essas vitórias ocorram ou buscamos essas vitórias, nós devemos buscar vencer as fortalezas que há no nosso próprio coração. Fortalezas que muitas vezes nos impedem de viver o melhor de Deus, sentimentos que vamos guardando, pensamentos que vamos guardando, sofismas, como a Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo fala a respeito de que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E essas armas, elas têm um propósito, que é o que? Destruir fortalezas, que foi o que aconteceu com Davi de forma literal, anular sofismas. O que é um sofisma? Um sofisma é uma meia-verdade que se transformou em uma verdade absoluta depois de muito tempo acreditando-se nela. Então, esse texto que eu quero ler com vocês, nós vamos caminhar um pouquinho sobre uma vida vitoriosa na presença de Deus, mais uma vez. E esse versículo 14 de 2 Coríntios capítulo 2 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém? Você entende que Deus tem um propósito de nos fazer triunfar em todas as coisas? Eu vou bater muito nesse texto, porque esse texto, ele não diz que graça, porém, a Deus que em Cristo algumas vezes nos conduz em triunfo. Ele diz que sempre nos conduz em triunfo. Onde, bem lembrou a Elide no grupo que nós estávamos essa semana, Deus nos conduz em triunfo em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós temos a convicção e a certeza e a promessa da parte de Deus que Ele vai nos conduzir em vitória. Então, eu quero falar mais uma vez nessa noite a respeito de uma vida vitoriosa, uma vida triunfante. E nessa noite eu queria usar um texto de Efésios capítulo 4, versículo 6, para falar um pouquinho sobre uma vida plena com Deus, uma vida espiritual plena com Deus, porque às vezes nós estamos obtendo grandes resultados do lado de fora, nós estamos obtendo, quem sabe, resultados na vida amorosa, emocional, material, mas a nossa vida espiritual, ela nunca pode se dizer que nós já alcançamos o ápice do crescimento. Oséias, ele diz: cresçamos e continuemos a crescer no conhecimento de quem? Do nosso Deus. Prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra, há um desafio para mim e para você de não se acomodar. Muito me alegra o meu coração de ver o Valdomiro vir aqui, pegar o microfone e fazer uma abertura e falar: agora os meus ouvidos estão abertos. Porque não importa quantos anos faz, o importante é que em algum momento isso aconteça. Não importa se faz 26 anos, o importa é que um dia, brinquei com o Joaquim, que ele, ontem foi o casamento deles. Eu falei: garanto que há 26 anos atrás era bem mais barato o tal do casamento, se você tivesse, já naquela época. Então, algumas coisas a gente vai ver que a gente pode correr atrás e ver se Deus vai abrindo as portas para nós. Esse texto de Efésios capítulo 4, versículo 6, ele diz assim:
desde o versículo 5, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Repete comigo: Pai de todos. Isso, vai gravando aí, isso é didático. O qual é sobre todos. Repete comigo: é sobre todos. E é por todos. Repete comigo: e é por todos. E está em todos. Repete comigo: e está em todos. Algumas traduções talvez vai dizer assim: ele é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mas eu queria falar um pouquinho desse Deus ilimitado e que quer que a gente viva uma vida espiritual crescendo em todas as áreas. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz: olha, vocês devem buscar crescer na salvação, buscar crescer na vossa redenção. O apóstolo Paulo também vai nos incentivar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, 19, falando: olha, orai sem cessar, não apagueis o Espírito, porque o Espírito Santo, quando nós olhamos no Velho Testamento, ele era dado só para 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Eram esses homens que representavam a santidade de Deus, representavam a divindade de Deus diante dos homens. Deus limitou no Velho Testamento o agir do Espírito Santo a essas classes de pessoas. E agora nós encontramos em Joel capítulo 2, versículo 28 em diante, dizendo: e acontecerá depois que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Há um desejo de Deus de que toda a terra, toda a carne, todo aquele que respira nessa terra experimente o mover do Espírito Santo. Todos experimentam? Não. Mas por que não? Por causa da palavrinha que está lá em Joel: e acontecerá depois que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí a gente fica perguntando: mas depois do quê? Se você ler Joel capítulo 1 e capítulo 2 até chegar nesse versículo 28, que há essa promessa, ele fala para o sacerdote levantar um jejum, levantar um clamor, chamar as crianças, chamar os noivos, chamar a noiva da sua recâmara, reunir todo o povo e chamar o povo à oração. E talvez nunca foi tão necessário que a igreja se levante em oração. Semana que vem, a essa hora, nós teremos o resultado já das eleições. Como igreja, o nosso papel, queridos, às vezes eu vejo em alguns lugares, né, chamando os candidatos, dando o microfone para falar, quase que como um voto de cabresto, assim, né? Mas como igreja, o nosso papel é orar para que aquele que Deus levantar, ou aquela que Deus levantar, não importa, seja alguém que de alguma forma Deus conduza. Não importa se essa pessoa, ao chegar lá com os votos, ou a proposta de governo dela seja uma proposta que nós dizemos assim, mas ela é contra os princípios. Pode ser que até seja, mas se nós olharmos, quando se calam os bons, os maus triunfam. Quando a igreja para de orar e se manifestar e se posicionar, tem um monte de gente lá fora se posicionando. Nós, como igreja, não dizemos votos nesse ou naquele, mas nós devemos sim orar para que Deus levante aqueles que vão fazer menos estrago na nossa nação. Porque infelizmente a nossa eleição, você não escolhe o melhor. Você é convidado a olhar as propostas de cada um e à luz do teu discernimento votar em alguém que você acha que vai fazer menos estrago. E a igreja, o papel da igreja é nessa hora ser noiva de Cristo e não a prostituta do Estado. Às vezes a gente vê algumas igrejas sendo a prostituta do Estado, dá o microfone para o cara ir lá, fazer um arrebanhamento, um arrebatamento de pessoas, o voto de cabresto. Não, o papel da igreja é se levantar em oração. Se vamos ter segundo turnos, quem vai ser, quem vai estar, não importa. Cada um aqui é livre para ter o seu posicionamento no seu coração, como cidadão e cidadã. Mas como cristão, o nosso papel, segundo Paulo, lá em 2 Timóteo, é o quê? Orar pelas nossas autoridades. Orar por aqueles que vão estar lá. E esse texto de Joel, quando ele fala da vinda do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, desse trabalhar do Espírito Santo, ele vai falar: e acontecerá depois, que vai acontecer isso e isso. Esse depois, ele nos mostra que antes desse derramamento do Espírito Santo,
trazendo um renovo, trazendo discernimento, trazendo transformação, trazendo salvação. Antes que isso aconteça, tem um posicionamento que Deus espera da sua igreja, que é oração, que é jejum, que é clamor. Ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque essa era a prática daquela época. Estava triste, estava angustiado, eles iam, jogavam terra, cinza sobre as cabeças, rasgavam as suas vestes, e Deus está dizendo: que adianta você ficar indignado, de que adianta você rasgar as vossas vestes, jogar terra sobre a cabeça? Eu quero que vocês rasguem o coração, porque é quando o coração é rendido na presença de Deus, aí é que o Espírito Santo pode trabalhar. Então eu quero trabalhar com você nesse texto e falar um pouquinho sobre 3 níveis, 3 dimensões de relacionamento que nós podemos nutrir com o Senhor. Essa palavra não é nova, ela tem alguns anos já, eu já ministrei ela aqui, mas eu senti no coração de trazer de novo, porque às vezes, queridos, nós precisamos ser despertados por verdades que já ouvimos. Estava olhando minha caixa de material ontem lá, e a Nathalie dormiu lá em casa. Ela dizia assim: pastor, você não... como é que você faz para não repetir? Eu falei: não, mas eu repito, alguns percebem, outros não, mas eu repito sim. Às vezes não repito ela na sua íntegra, mas um princípio eu vou buscar, né? Então, eu quero ver com você esse Deus que é sobre todos, por todos e em todos. Às vezes incentivamos e falamos para a igreja buscar a Deus, mas falamos de forma tão genérica que ela acaba por não discernir em qual nível está e em qual nível deve cultivar mais empenho. Quando falamos ali na semana passada de que Davi conquistou aquele lugar, sabe qual foi o primeiro passo de Davi depois que ele conquistou Jerusalém? Jesus já alertou, né? Que uma casa, quando é expulso um demônio e essa casa ele vai embora e essa casa fica vazia e ela é adornada e ela é limpa, se ela não for preenchida, aquele demônio pensa consigo: eu voltarei para aquela casa, e diz a Bíblia que ele volta trazendo mais. Então não basta nós rompermos com as fortalezas do nosso coração e dizer: eu não quero isso, porque você tem que substituir este lugar por algo. Substituir no teu coração aquilo que de repente tinha um lugar onde tinha uma falta de perdão, tinha algo que não estava bem resolvido e você quer resolver. Quando você quer resolver isso e você coloca diante de Deus, agora é hora de substituir por algo. Davi tirou Jerusalém do poder dos jebuseus e agora ele assume, mas agora a cidade está livre das fortalezas, mas a cidade ainda não tem a presença de... E agora o próximo passo de Davi, quando você olha ali em 2 Samuel 6 e 7, é ele ir buscar a arca de Deus, que representava a presença de Deus. E eu quero motivar você a ser alguém que busca a presença de Deus. Busca olhando à luz do nível que você sente no teu coração que você está. Não, como brinca as crianças, né? Não mida você pelos outros, sabe? Não meça a tua espiritualidade pelos outros. Olhe no teu coração e sinta no teu coração como você está, e à luz de como você está, você vai poder ver se você vai estar no primeiro nível, no segundo nível ou no terceiro nível. E é ali que você tem que investir as tuas forças, porque às vezes tem gente querendo ser usado nos dons, querendo ser usado para trabalhar para Deus, mas ainda está com a vida mal resolvida. E Deus só vai poder usar a partir do momento que a gente vai deixando Deus ir resolvendo as nossas causas no nosso coração. Então, eu quero primeiro falar com você sobre esse Deus, que segundo o apóstolo Paulo aqui em Efésios 4, ele é sobre todos. Sobre todos aqui não é uma ideia de domínio, não é uma ideia de governo, mas sim da manifestação e da unção e do agir do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando Jesus lá em Lucas 4,18, ele invoca Isaías, ele busca aquela profecia e chama sobre ele aquela profecia, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse era um mover, um agir de Deus sobre a vida da pessoa de Jesus Cristo, o capacitando para cumprir o propósito pelo qual ele veio à terra. E eu e você, igual a ele, precisamos desse Espírito do Senhor sobre a nossa vida, nos capacitando. Semana nós tivemos uma aula muito interessante no seminário, né? Cadê o Diogo? O Diogo está por aqui? Foi passar a linha, Diogo? Foi passar a linha. Nós
Em algum momento, minha matéria é ética cristã, em algum momento eu falei dos dons. Dei uma resbalada nisso. E em algum momento eu falei que o Espírito Santo é aquele que vem com os dons e ele usa a vida da pessoa, mas não dá para a pessoa se ufanar e se orgulhar de si mesma dizendo eu tenho o dom dele, porque ela é um canal do Espírito Santo para que ele use a vida dela. E a Bíblia deixa claro lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, dizendo: porque o Espírito Santo concede a cada um para um fim proveitoso como lhe apraz. E quando eu falei isso, alguém na sala, está aqui o Mateus, alguém na sala, o Mateus estava lá na sala, não foi ele. Alguém diz assim: o pastor está querendo dizer então que Deus dá e tira os dons? Eu não estou dizendo que Deus dá e tira, estou dizendo que Deus pode usar uma pessoa e depois nunca mais usar. É isso que aconteceu lá com os homens que profetizaram junto com Moisés. Eles dizem: então por que o diabo é poderoso? Olha o nível. Falei: mas onde é que você tirou que o diabo se move nos dons, meu filho? Porque, sabe, quando eu olho esse Deus que está sobre nós, Ele vai trabalhar na minha e na tua vida, nos capacitando para abençoar outras vidas. E nós precisamos desse revestimento, desse Deus que é sobre todos. E quando ele diz aqui que esse Deus é sobre todos, ele está dizendo que Deus pode usar a Magali, pode usar a Dona Cida, pode usar o Joaquim, pode usar a irmã Reni, pode usar o Márcio, pode usar quem ele quiser. O Espírito Santo é livre para usar, mas só que Deus não faz acepção de pessoas para amar, mas Ele faz acepção de pessoas para usar. Porque Deus não olha para usar o quanto Ele ama cada pessoa, Ele olha o quanto aquela pessoa o ama, o quanto aquela pessoa está comprometida com Ele. Porque não é o quanto nós temos de Deus que vai fazer com que Deus nos use, é o quanto Deus tem de nós, o quanto nós rendemos a Deus a nossa vida e entregamos a Ele. Então olha lá, quando Deus nos salva, transforma e capacita, o propósito disso é que possamos nos dispor a ser usados por Ele, amém? Quantos aqui estão dispostos nesta noite a ser um instrumento na mão de Deus, sendo usados pelo Espírito Santo, onde quer que você esteja, lá na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua parentela, no meio da sua família? Quantos de nós aqui temos essa disposição hoje? Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus faz um chamado, uma promessa e uma responsabilidade. Diz a palavra que Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Chamado. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pensa, não precisa nem você xingar os outros. Deus mesmo, deixa que eu cuide dessa treva aí, está aqui perturbando. Abençoarei os que te abençoam, amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditos todos os povos. Promessa. Aí vem a responsabilidade. Deus olha para o cidadão e diz assim: sê tu uma bênção. Eu gosto da palavra porque ela sempre nos chama. A pessoa vai dizer: opa, Deus vai me dar, Deus vai fazer. Aí Deus diz assim: eu vou fazer tudo isso, meu filho. E você vai fazer o quê? Não vai fazer nada? Vai cruzar os braços? Deus diz assim: sê tu uma bênção. Por quê? Deus dá uma promessa, Deus tem um chamado, mas agora Deus também dá uma responsabilidade a Abraão, dizendo: Abraão, seja você uma bênção. E eu acredito que assim como Deus chamou a Abraão do meio da sua parentela, de Ur dos caldeus, do meio dos deuses que lá haviam, do jeito que Ele faz uma promessa maravilhosa para que ele fosse abençoado, ele e a sua parentela, a sua família, Deus fez comigo e com você. Deus foi lá e nos resgatou. Deus foi lá e de alguma forma nos tirou das trevas, assim como fez com Abraão, tirou do meio dos deuses, tirou do meio do pecado e nos trouxe. Deus nos faz promessas maravilhosas. Agora, no meio de tudo isso, Deus chama eu e você para andarmos num nível, e precisamos buscar esse nível, andarmos num nível onde mais do que nós recebermos a bênção de Deus, mais do que nós recebemos as promessas de Deus, mais do que nós recebemos o cuidado de Deus, a gente seja instrumento de Deus para abençoar a vida de outros. Abraão recebe um chamado, uma promessa e uma incumbência: ser tu uma bênção. Aí quando nós lemos ali que esse Deus também é por todos,
Ele não é só sobre todos, na ideia da unção e da capacitação, mas ele é por todos. Talvez a tua tradução diga, ele age por meio de todos. Mas eu quero trabalhar com essa ideia de que Deus é por todos. Quando nós olhamos a palavra em Romanos 8,31, ele faz uma pergunta para mim e para você, que tem uma resposta ali dentro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai discorrer nesse Romanos 8,31 em diante, e ele vai discorrer, olha, eu estou certo que nem a morte, nem principados, nem anjos, nem demônio, nem isso, nem aquilo, nem o porvir, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Tá. Se nada do lado de fora pode nos separar da presença de Deus, qual é a única coisa que pode nos separar da presença de Deus? Não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. Quando Paulo pergunta assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus que trabalha por nós, esse Deus que age em nosso favor. Quando nós olhamos na palavra essa versão, essa expressão aparece várias vezes. Aqui não é Deus agindo através de nós, mas é Deus agindo em nosso favor. É você saber que tem um Deus que é por você, Magalhães. É você saber que há um Deus que é por você, Jeremias. Deus que é por você, pela tua causa, pelas tuas necessidades, não passa batido diante de Deus. Às vezes os parentes não ficaram sabendo que você passou por uma luta, quem sabe nem o teu cônjuge ficou sabendo a luta que você passou, um familiar não ficou sabendo, mas Deus ficou sabendo e Ele te deu força para passar por ela. Esse Deus que é por nós, e o interessante é que Ele não é por alguns, Ele é por todos. Todos. Esse Deus é por todos. Aí nós temos esse Deus que é em todos. Ele diz ali no versículo 6 ainda, Ele está sobre todos, por todos e está em todos. Essa palavra em é aqui, ó, do lado de dentro. A palavra em tem a ideia de estar do lado de dentro, e aqui é a manifestação do agir de Deus. Não é Ele nos usando em favor de outros, não é Deus fazendo algo em nosso favor nas circunstâncias, mas sim Deus trabalhando dentro de nós, transformando, moldando, tratando cada um de nós naquilo que nós precisamos ser moldados, naquilo que nós precisamos ser transformados. Esse Deus que está esse Deus que está agora do lado de dentro, por isso que a palavra Emanuel significa o quê? Deus conosco, Deus do lado de dentro. Deus do lado de dentro, esse Deus que está do lado de dentro agora para trabalhar a transformação em mim e você. Mas agora eu quero caminhar com você, já que nós vimos o que é sobre todos, por todos e em todos. Eu quero numa escala correta, não que o texto está errado, mas numa escala que eu gostaria de mostrar a você os caminhos para a gente galgar com o Senhor, para que a gente possa ter essa vida plena na presença de Deus. Não podemos dar ênfase só em um aspecto e negligenciar o outro. Acredito que Deus tem um plano de operação em sua plenitude através da igreja. Deus não fez tudo o que fez em você e por você só para que você ficasse a observar da janela da vida o mundo, sem que desse a tua parcela de contribuição como cristão, para que ela seja, pelo menos para alguém, um mundo melhor. Deus alcançou a gente com um propósito, irmãos, porque cá para nós, se fosse por boniteza, Deus ia procurar na revista Caras, Deus ia procurar os modelos, os top models para salvar. Deus não escolheu dessa forma. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, ele começa a falar, ele diz: irmãos, reparai que não são os de fina estirpe, não são Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então, se Deus escolheu em você, significa que nós não somos. E se Deus escolhe os que não são, por que você quer ser? Se às vezes Deus, por que a gente fica querendo ser alguma coisa se Deus escolhe os que não são? Então, quando nós vamos para Deus, quando Deus nos escolhe e quando Ele nos chama, é para que a gente dê uma parcela de contribuição na vida das pessoas. E aí, irmão, não é uma parcela de contribuição financeira na igreja, não é uma parcela de contribuição só no ministério local interno da igreja, é uma parcela de contribuição no reino de Deus, na vida das pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo que a gente deve cuidar
e vigiar na nossa forma de se portar com os de dentro e com os de fora. Porque com os de dentro sai na pancada, não literal, né? Discutimos, debatemos, e não concordo, não acho, não gosto, não aceito. Mas entre nós aqui, quando isso acontece entre eu e o Wagner, o povo entende, daqui a pouco nós se perdoamos e está tudo certo. Mas se eu estou com o Wagner conversando com isso perto de alguém que não está caminhando conosco, que ainda não andou com Cristo, quando isso acontece, isso ao invés de servir para que elas vejam o conserto depois e fortaleça a fé, nós dois estamos servindo como pedra de tropeço. Então a Bíblia vai dizer que nós temos que tomar cuidado para que a gente saiba se portar com os de dentro e com os de fora, e não é igual. E não é igual. Tem coisas que só dá para se fazer e só dá para resolver com os que estão dentro. Aí nós olhamos lá em Romanos 8,19, a palavra vai dizer que a ardente expectativa da criação é a manifestação dos filhos de Deus. Eu já citei esse texto durante o louvor. Sabe por quê, irmãos? As pesquisas dizem que praticamente 40% dos brasileiros se identificam como evangélicos de alguma igreja, e tem das mais tradicionais até as mais doidas, Guspe de Cristo, tem Guspe de Cristo. Jesus Cristo foi ali e já volta. Cada nome assim, a criatividade não tem fim. E quando você olha essa igreja, quando você percebe essa igreja que Deus quer usar, é uma igreja que consegue ter o discernimento. Qual é o momento que eu estou vivendo? Em que nível que eu estou? Então eu quero falar do primeiro nível. Embora tenha discorrido sobre eles, eu quero falar do primeiro nível, invertendo um pouquinho a sequência que nós temos aqui em Efésios capítulo 4, que é sobre todos, por todos e em todos. E eu vou inverter um pouquinho, porque é o nível que nós precisamos da transformação de Deus para ser usado. E o primeiro nível então é aquele que a Bíblia diz que Deus está em todos. Repete comigo, em todos. Queridos, aqui fala de rendição. Rendição ao senhorio de Cristo. Rendição ao mover de Cristo na nossa vida. O Almir falou assim: quantas vezes o meu ouvido estava fechado, agora está aberto. Embora ele testemunhe que agora ele não tem mais, vai ser curado, se ainda tem, em nome de Jesus. Tinha um zumbido agora no ouvido antes, agora tem, Deus deu um zumbido nesse para ele escutar melhor com esse. Agora veja só, esse Deus que está em todos é aquele Deus que vem do lado de dentro para transformar a mim e a você, se nós permitirmos, para que a gente, agora rendidos aos pés de Jesus, possa galgar depois o próximo passo, que é esse Deus que nós podemos ver Ele agindo por nós nas circunstâncias e estar agora sobre nós para abençoar outros. Então, esse Deus que é em todos fala de uma rendição ao senhorio de Cristo. E eu escrevi aqui: cantamos. Você vai lembrar comigo: tudo entregarei. Quem aqui já cantou essa música? Rendido estou. Quem aqui já cantou? E aquela que diz: e eu entrego. Já cantou também? Já cantou aquela assim: a casa é sua, Deus, pode entrar, muda as coisas. Irmão, às vezes a gente canta só da boca para fora, porque aí Deus diz: então eu vou em você, eu vou começar a transformar do lado de dentro. Eu vou começar a moldar do lado de dentro. Músicas, nós cantamos essas músicas que falam de rendição, de entrega, de submissão ao senhorio de Cristo, mas nós bem sabemos até onde deixamos o Senhor reinar na nossa vida. E isso cada um de nós sabe. Isso não existe um termômetro, um crentômetro, que possa medir o teu nível de cristandade. Eu e você sabemos até onde essa rendição vai ao Senhor, e essa rendição diz até onde Deus pode nos usar, até onde Deus pode trabalhar através de nós. Precisamos saber que o caminho para viver as outras duas dimensões em Deus demandam de uma profunda disposição de submeter a Cristo e ao seu senhorio. Nós cantamos sobre o reino de Deus, sobre um Deus que é rei,
sobre um Cristo que é o príncipe da paz. Então nesse reino que tem um reino, tem um rei, tem um príncipe da paz, nesse reino tem súditos, que somos nós. E súdito não manda, súdito não comanda, súdito obedece e é comandado. E é por isso que Deus vem do lado de dentro em nós e começa a mostrar que essa rendição ao Senhor não é uma rendição que traz humilhação, não é uma rendição que traz prejuízo para nós. Quanto mais nós nos rendemos ao Senhor, mais transformados nós ficamos, cada vez mais rápido à imagem e semelhança de Deus. E às vezes nós estamos tempo na igreja, anos na igreja, áreas que nós nunca entregamos para o Senhor. Cantamos, eu entrego, tudo entregarei, rendido estou. Cantamos todas essas músicas. Mas cantamos porque todo mundo está cantando, cantamos porque a melodia é legal, cantamos porque está passando na tela, porque de repente se parar de passar na tela, nem cantar, cantamos. Mas a rendição do nosso coração ao Senhor vai dizer se realmente queremos ser transformados pelo Senhor. E a transformação, queridos, não vem por você entrar aqui dentro, como bem frisou o Valdomiro quando abriu o culto. A transformação de Deus não vem porque você pica cartão aqui domingo após domingo, embora isso seja importante, porque a Bíblia diz que quanto mais você vem aqui, irmão, você não vai passar frio. Sabe por quê? A Bíblia diz que toda vez que a palavra é ministrada, independente de quem ministra aqui, sobre a tua cabeça, brasas de vivas são colocadas. Brasas vivas são colocadas. Juízo? Não. Informação. Revelação, conhecimento. E quanto mais se conhece, mais se demanda daquele que conhece. A Bíblia diz, falando sobre liderança: não quereis vós ser muitos mestres, sabendo que vocês vão prestar maior conta. E quando nós somos então informados daquilo que Deus quer e pode, vai fazer e está fazendo em nós, e nós nos rendemos ao Senhor, quanto mais nós nos rendemos ao agir de Deus, mais rápido Deus vai poder fazer de mim e você uma bênção. Mais rápido nós vamos poder ser uma bênção na mão de Deus. O agir de Deus está diretamente ligado não em o quanto nós temos de Deus, e sim em o quanto Deus tem de cada um de nós. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Lembra que nós paramos para orar aqui, queridos? E oramos e pedimos: Deus abençoa, Deus cura, Deus transforma, Deus age naquela circunstância, naquela situação. E a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós somos capazes de pedir, vírgula, conforme o seu poder que opera aí. Entende que a limitação não está do lado de lá? Entende que a limitação da transformação, mas está dando errado, nunca acontece comigo. A limitação não está do lado de lá, irmão. A limitação está em quanto nós não rendemos o nosso coração ao senhorio de Jesus. Então, quanto menos nos rendemos, menos vemos de Deus na nossa vida. Quanto mais nos rendemos, mais vemos de Deus na nossa vida. Quanto mais praticamos a redenção, maior será a eficácia do resultado da frutificação que o Espírito pode fazer através de nós. Precisamos entender que na carne, e a carne ela não se converte. Conta que esse irmão que está do teu lado aí, só para ele ficar bravo comigo, e como você diz assim: irmão, a carne não converte, você precisa render ela. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3:5, diz assim: fazei, pois, não é Deus que faz, é você, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você entende que você ainda é carne? Você entende que ainda é suscetível ao pecado, suscetível ao erro, suscetível a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus? Porque nós somos carne, andamos na terra e diz: mas a Bíblia diz, né, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca mesmo. Não, essa carne que é fraca, você rende ao Senhor. Porque quando você rende ao Senhor, aí você é forte. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, vai falar isso. 2 Coríntios 12, quando ele diz assim: olha, para que eu não me soberbecesse com a maravilha das revelações que eu tinha, Deus colocou em mim o quê? Uma bênção. Não, um espinho na carne. Ele diz: e eu pedi, Deus, me livra disso, Senhor, me livra. E Deus diz assim: não.
a minha graça. Aí o apóstolo Paulo diz assim: pois então a partir de agora eu vou ter prazer nas injúrias, eu vou ter prazer na necessidade, eu vou ter prazer porque quando eu sou fraco. Então não fique dando desculpa que o fato de você estar fraco, é porque a carne é fraca. Não, se é fraco e você render ao Senhor, essa carne fraca é revestida do poder de Deus e agora você se torna forte. Essa carne fraca é revestida do poder de Deus e você se torna forte. Paulo diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, diz o apóstolo Paulo, é para a glória daquele que me amou primeiro. Eu gosto quando ele vai dizer que foi conquistado por Cristo, quando ele diz lá em Filipenses capítulo 3, ele diz assim: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alto, para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado, para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. O apóstolo Paulo reconheceu que esse Deus que trabalhava no interior de Paulo, ele diz: ele me conquistou, ele me alcançou, ele está me transformando. Precisamos reagir ao chamado de rendição e transformação, pois isso não diz só a respeito dos resultados que podemos produzir no reino. Diz diretamente, e está ligado diretamente ao testemunho de salvação e à certeza da vida eterna. Uma pessoa que não se dobra ao Senhor, não se rende ao Senhor, ela pode entrar anos aqui e ela não vai ter convicção da sua salvação, porque ela bem sabe como está dentro do seu coração. Como é que você vai olhar? Está bem. Como é que você vai? Aquele sorriso amarelo que você já viu alguns crentes dar? Pois é, por quê? Porque a pessoa sabe como ela está. A pessoa sabe como está o seu interior. A pessoa sabe que ela precisa dobrar-se diante de Deus. Romanos 8:9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só, quer andar na carne? Vai, meu filho, a Bíblia diz: aquele que está limpo se limpe mais, aquele que está sujo se suje mais. Quer andar na carne? Se embora, meu filhote. Mas não diga andando na carne que você é de Cristo, porque a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Não é o pastor dizendo: não, você não é crente, Magali. Esse é o jeito de agir, não é a gente crente, não. É a Bíblia dizendo: se aquele não tem o Espírito de Cristo, ele não é dele. Você consegue imaginar Jesus lá com Nicodemos em João capítulo 3, quando Nicodemos vai se questioná-lo a respeito do reino de Deus, ele diz assim: olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Quem não? Quem não? Não estou chamando ninguém para dançar, né? Não. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aí a pessoa vai. Entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado. Não deixa Deus mudar em nada. Continua o mesmo crente carnal, continua a mesma pessoa incrédula, mesmo briquento, a mesma briquenta, o marido que trata mal a esposa que trata mal o marido, que trata mal todo mundo. Se molhou e saiu e não mudou nada. Esse, diz a Bíblia que não pode, se ele antes dele não se batizar, ele não podia ver o reino de Deus. Agora ele se batiza, agora ele pode ver. Agora ele está do lado de dentro. Mas agora, Jesus dá checkmate em Nicodemos, quando no versículo 5 ele diz assim, no versículo 6, João 3:5 diz assim: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar lá. Não é só ver aqui. Quem não nascer de novo não pode ver aqui. Agora, quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, render-se ao Espírito Santo, não é que só não pode ver, não pode entrar. Bem disse o Trump quando foi questionado a respeito das barreiras que ele tem colocado lá na imigração. Ele diz assim: olha, quem tem a política de portas abertas para entrar no reino dele é o inferno. O céu é rigorosíssimo no que diz respeito à entrada lá. Aí entenda uma coisa: esse Deus que está em todos, Ele está em mim, está em você, amém? Quando nós nos batizamos, quando nós descemos as águas, nós cremos, e essa é a doutrina nossa, que o Espírito Santo veio morar em nós.
Esse Espírito Santo que antes trabalhava nas situações e circunstâncias tentando nos atrair, agora está em nós. Mas mesmo esse Espírito Santo, você lê lá em Tessalonicenses 5,19, a Bíblia vai dizer assim: não apagueis o Espírito. Porque às vezes a prática de vida, o estilo de vida, as formas de reagir e de agir como cristão vai apagando aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E eu não sei você, mas é gostoso você chegar numa casa limpa, não é? Você pode chegar numa casa que está bagunçada porque está na faxina. Mas chegar numa casa que você vê dia após dia e ela está bagunçada, você diz: ixi, esse negócio aqui, o lado de dentro reflete como está o seu coração. E quando o Espírito Santo então vê muitas vezes nosso coração bagunçado, nossa vida bagunçada, ela pode até estar bagunçada, mas deve estar acontecendo uma faxina ali, um desejo de transformação, de mudança, e aí ele vem e transforma. Então esse Deus que está em todos, ele fala de rendição ao Senhor. Repete comigo: em todos. Agora repete: em mim. Um coração rendido. Isso. Agora essa rendição, queridos, ela vai nos fazer ver algumas coisas. Quanto mais nós nos rendemos ao Senhor, mais nós percebemos o Deus do lado de fora, nos milagres, no agir e no mover de Deus. Quanto mais nós nos rendemos a Deus e cremos no Senhor e nos movemos em fé, agora nós vamos experimentar esse Deus que é por todos. Esse Deus que está prontinho para agir em meu e teu favor. A Bíblia diz lá em Isaías 64, dizendo assim, que, citando aquilo que Paulo bem citou no Novo Testamento, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, aquilo que Deus preparou para nós. Agora abre lá, eu quero que vá lá comigo, por favor. Vai nesse texto de Isaías 64, só para a gente ler ele direitinho. Esse texto é uma bênção. Isaías 64. Isaías 64, versículo 4. Um candidato aí, fica de pé e lê ele bem alto para nós. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que age para aqueles que nele esperam. Amém, queridos? Esse é o Deus que nós viemos adorar nessa noite? Um Deus que desde a antiguidade não se ouviu. Um Deus que age. Algumas traduções dizem que Ele trabalha por nós. Consegue imaginar isso? Um Deus trabalhando em teu favor, trabalhando por você. Então, quando nós vamos passar agora para o segundo estágio, que é esse Deus que é por todos, esse Deus que nos chama para nos mover em fé, queridos. E se mover em fé não é crer que Deus vai fazer. Se mover em fé é você ficar firme enquanto Deus não faz. Porque cá para nós, queridos, às vezes não dá a impressão que Deus precisa se converter. Puxa vida, a gente sabe o que precisa acontecer, sabe o que ele precisa fazer, sabe o que ele precisa mudar naquela casa, sabe o que ele precisa mudar naquele marido, o que precisa mudar naquele crente, e a gente ora, pede e parece que ele não faz. Você olha assim: meu Deus, eu estou me movendo em fé, eu estou pedindo, eu estou orando e o Senhor não faz. Isso não é se mover em fé. Isso é você esperança, é você colocar diante de Deus. Se mover em fé é você ficar firme até que Ele faça. Porque quantas pessoas que falam que estão se movendo em fé, que estão agindo e reagindo em fé, mas ora e coloca diante de Deus algumas coisas, mas desiste muito rápido. E esse Deus que age em todos e agora por todos, Ele nos chama a uma capacidade de reagir na fé. Reagir na fé, irmão. Acontece só comigo ou você de vez em quando dá uma baixada no nível da fé? Às vezes você diz assim: eu acho que esse negócio aí não é para mim não, hein? Acho que eu entrei de gaiato. É igual o Jeremias: Senhor, o Senhor me convenceu, eu fui convencido, mas o Senhor me trouxe um ribeiro ilusório. O Senhor falou que eu ia ser como testa de bronze contra os meus inimigos, que eu ia prosperar no meu ministério. Estou 40 anos já e ninguém se converte nessa praga. Senhor, eu vou desistir desse negócio. Aí Deus diz: Jeremias, eu vou te dar uma boa palavra, vou te confortar o teu coração.
Se você se fadiga correndo com quem vai a pé, imagine quando chegar a ter que correr com quem vai a cavalo. Porque ele estava dizendo: Jeremias, você está gritando cedo demais, meu filho, o negócio vai estreitar mais ainda. Então, quando a gente olha esse Deus que é por todos, depois do ato da salvação, depois dessa rendição, tem uma herança a ser conquistada. Tem algo que precisa ser vencido, tem algo que precisa ser alcançado em Deus. Aquele povo saiu do Egito, aquela multidão do Egito, e elas saíram do Egito para morrer no deserto. Era o propósito de Deus que elas morressem no deserto? Claro que não. O propósito de Deus era que a geração e aquela nação saísse do Egito e entrasse no lugar da promessa, a terra prometida. Mas chegou um momento que o povo de Israel começou a se desesperar na fé. Estava demorando demais a terra prometida. E agora eles começam a murmurar contra Deus. Quando os espias vão à terra e trazem um relatório da terra, dizendo: olha, a terra é boa, a terra tem fruto, olha o tamanho do caixão de uva aqui, ó. Daí uns olham e dizem: tem tudo isso, mas também tem um gigante lá que nem a pelotaço. O pessoal estava falando esse dia da liberação da arma, né? O Bolsonaro, se ele ganhar, ele vai liberar as armas. Falou: pastor, você não pode ter arma comigo, não, a cetro eu posso. Davi matou um gigante com cetro, não posso dar tiro, dou pelotaço. E pedra aqui é o que não falta, enquanto nós soltar esse negócio, né? Mas eu quero que você entenda que o Senhor resgatou você, tirou você das trevas, amém? Tirou você do Egito. Agora é hora de você se mover em fé, para você alcançar a terra prometida, alcançar o lugar que Deus tem preparado para mim e para você. Jesus falou de um lugar onde ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Hebreus 3,19 diz que aqueles homens não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade deles. Irmãos, você acredita que aqui dentro tem gente incrédula? Tem, irmãos. Tem incrédulos entre nós. Paulo diz que a fé não é de todos. Pessoas dizem: esse negócio aí não vou nem. Tem, irmão. Nós precisamos entender que quando nós fomos alcançados por Deus e viemos aqui, agora é hora de nos mover em fé, reagir em fé. E a Bíblia diz que eles não entraram na terra prometida, Hebreus 3,19, por causa da incredulidade deles. Quando nós olhamos Jesus, vemos o Senhor indo fazer maravilhas, sinais, milagres na sua terra, e ele chega lá com poder para curar, com poder para salvar, para libertar, e a Bíblia diz: e ele não pôde. Você consegue imaginar Jesus não podendo? Esse Jesus todo poderoso, agora a Bíblia diz que ele não pôde. Por que Jesus não pôde? Porque a Bíblia diz que quando ele chegou na terra natal dele, a Bíblia diz que eles olharam e disseram: não é esse o Jesus, o irmão do José? Aquele que brincou de bolinha de gude com a gente quando era pequeno? E a Bíblia diz que eles não acreditaram que ele era o Messias, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali, senão poucas curas. Ele não pôde fazer ali, por causa da incredulidade. E a Bíblia vai dizer em Marcos ainda, que Jesus se admirou da incredulidade. Você lembra que Jesus se admirou da fé do centurião? Agora Jesus olha para o seu povo e se admira não da fé, é da incredulidade. Porque esse Deus que é por todos, Ele quer que você creia que quando você se move em pé, irmão, você não vai ficar na mão. Teu marido, tua esposa, teu parente, teu irmão, teu patrão, teu amigo, o pastor vai te deixar na mão em algum dia. Mas Deus não vai te deixar na mão. Em algum momento, a hora que você estiver pensando que Deus te abandonou, saiba que esse Deus que é por todos, Ele é por você. Está cuidando de você, está sustentando você. Ainda que você não está vendo o milagre acontecer, Ele está ali cuidando de você. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, passou 40 dias com jejum, tendo fome. A Bíblia diz assim: ele estava entre os demônios, mas os anjos o serviam. Já leu esse texto? Ele estava entre os demônios, mas os anjos o serviam. Você pode estar andando, querido, passando uma lasqueira. Aí você escolhe se você quer ver os demônios ou quer ver os anjos. Os demônios tentando tirar a tua paz e a tua alegria, ou você olha e vê os anjos cuidando de você enquanto os demônios te perturbam. Porque é isso que Jesus viveu, e é isso que Ele tem para mim e para você. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ainda em Isaías 64 nós já lemos esse Deus que trabalha em nosso favor. Quando Paulo diz em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está na verdade nos levando a pensar: o que tem bloqueado o agir de Deus na minha vida? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, a resposta ali é ninguém. O que tem bloqueado
o agir de Deus na nossa vida. Se nada do lado de fora é capaz de impedir Deus de fazer algo por nós, qual é a barreira então, senão a nossa própria incredulidade? Quando Jesus voltou da sua terra natal, ele encontrou essa incredulidade. Se mover em fé é crer que há um Deus que é por nós, que não importa quem e nem quantos são contra nós, se estamos com Ele do nosso lado, a vitória é certa. Amém? Lembram de Eliseu? Eliseu está lá, toda vez que o rei da Síria tem um plano, fala para os seus soldados: cerca o povo de Israel por lá. O Senhor revela a Eliseu, Eliseu avisa Israel e eles desviam. 2 ou 3 vezes acontece isso e o rei chama os seus soldados e diz: quem está nos traindo? Tem alguém aqui, tem um espião de Israel aqui no meio, porque até o que nós tramamos, até nas recâmaras, chega a Israel. E alguém diz assim: não, é que lá tem um profeta, tem um Eliseu. Tudo aquilo que o Senhor na sua recâmara planeja, Deus revela para ele. Ele diz: o problema é o profeta, então vai lá, prende o profeta. Eles vão na cidade de Eliseu, e quando chegam, cercam a cidade. Cercam a cidade. E quando eles cercam a cidade, o moço de Eliseu está lavando as mãos, não sei lá o que fazendo, ele sai, abre a porta e bate os olhos e vê a cidade cercada de inimigos. Ele diz: meu Senhor, se fosse nessa nossa época, eu dizia assim: ferrou, lascou. Aí Eliseu diz para ele assim: o que foi? Ele diz: olha. Aí Eliseu faz uma oração rapidinho assim, diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele possa ver. O moço só via os soldados cercando tudo. Ele diz: abre os olhos desse moço para que ele possa ver. O que ele tinha que ver? O que não era visível. Olha para o que eu dizer assim: olhe para Deus, abre os teus olhos para você ver o que não é visível. Porque às vezes você está vendo só o que é visível, irmão. E o que é visível às vezes é medonho. Você olha assim e diz: nossa, não tem expectativa, estou lascado. Aí Deus diz assim, aí Eliseu diz: Senhor, abre os olhos desse moço para quem pode ver. Crente novo, converteu esse dia, não sabe esse negócio de fé. A Bíblia diz que Deus abre os olhos daquele moço e ele bate os olhos, e sobre os montes está cercados de carros e cavaleiros e anjos tomando conta. Aí Eliseu diz assim: rapaz, fica tranquilo, maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Maior é o número daqueles que estão conosco. Ele não via nada, mas Eliseu já via tudo. Esse é o que nós somos chamados para andar em fé, irmão. E às vezes eu prego, é para mim, antes para mim, sabe? Porque às vezes você bate o olho assim e diz: meu Deus do céu, só tem filisteu. Aí você vai, né, fica um pouquinho mais espiritual, ora. Aí Deus te abre um pouco mais os olhos e diz: não, dá uma olhadinha um pouco mais de longe. Tem meus anjos cuidando de você também. É isso que nós precisamos entender, esse Deus que é por nós, irmãos. Porque quando isso acontece, há um livramento tremendo naquele lugar. Nós precisamos pedir a Deus: Deus, abre os meus olhos, aquilo que nós ouvimos aqui na abertura. Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver o teu agir. Abre os meus olhos para que eu possa ver onde o Senhor já me levou, o que o Senhor já fez por minha vida, o que o Senhor já me levou a conquistar na minha vida espiritual. Aí eu quero ver com você, para fecharmos, esse Deus que é sobre todos. Falamos de um Deus que é em todos, que te chama a redenção. Falamos de um Deus que é por todos, que te chama a andar em fé. E esse Deus que é sobre todos, te chama a se colocar na mão dele para ele agir através de você. E é aqui que entra o mover do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, aquilo que nós bem compartilhamos lá na sala de aula. O Espírito Santo nos capacitando. A unção de Deus é a ferramenta dada por Deus à igreja para o desempenho e o cumprimento do ente de Jesus. Irmãos, se tem algo que nós devemos anelar com muito zelo, a Bíblia diz, é os dons espirituais. Porque uma igreja, ela precisa se mover nos dons espirituais. Ela precisa se mover no cuidado de Deus, e não só no cuidado de Deus, e não só na transformação de Deus, mas se mover naquilo que Deus quer fazer através dela. A igreja, para cumprir o seu papel, como eu bem falei aqui, estamos vivendo um momento terrível da nossa nação, estamos caminhando, nessa época não é uma batalha de partidos, não é uma batalha de candidato A ou B, é uma batalha de ideologia. Vai olhar, se você for pesquisar e gastar tempo com isso, é uma batalha de ideologia.
E quando você vai ver, isso só pode ser vencido pela igreja com a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai guardar a igreja, que vai dar vitória à igreja, que vai usar a igreja, que vai capacitar a igreja, que vai preparar a igreja, porque a igreja de repente pode ter capacitação, mas não está preparada. Irmãos, nós não estamos preparados hoje para receber um homossexual aqui. Não estamos. Se o doido daquele resolve converter, vir aqui ainda com seus trejeitos, nós não vamos abraçá-lo. E se um de nós, como homem, for abraçar essa pessoa em amor, é capaz de ficar olhando, olha lá, falei. Nunca tinha. Eu tinha uma. Por que, queridos? Nós, como igreja, às vezes não buscamos do Espírito Santo a capacitação para a igreja cumprir o seu papel. Nós precisamos orar, porque nós não concordamos com isso, não concordamos, mas essas pessoas precisam de libertação, essas pessoas precisam de ser alcançadas, essas pessoas precisam ser cuidadas, precisam que a igreja diga: ei, há um lugar para você aqui. Assim como Cristo me resgatou do adultério, do assalto, do crime, me resgatou de tudo que era ruim, o Senhor pode resgatar, você pode transformar a tua vida. Mas daí é muito mais fácil ficar dizendo: não concordo, está errado. Não, queridos. O papel da igreja, aqui nesse Deus que é sobre todos, é entender que igreja, o papel de ir atrás dessas pessoas, de alcançar. Ouviram aí numa palestra que teve aí: ovelha gera ovelha, meus filhos. Aí você está de repente 30 anos aqui dentro, nunca teve coragem, talvez não teve a ousadia, e talvez por não buscar no Espírito Santo essa ousadia, essa intrepidez, você não conseguiu falar nem para os teus parentes de Jesus Cristo. Você tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha das pessoas saberem que você é crente, até mesmo no meio da tua parentela. Você chega e você não se posiciona. Não, querido, você não tem que rebater as pessoas, você não tem que acusá-las, você não tem que tentar arrancar das pessoas o que elas têm à força. Eu gosto de um exemplo que o pastor Jonas Dreger dava. Eu lembro que ele dava até hoje, e ele dizia assim: olha, nós não podemos evangelizar as pessoas tentando arrancar delas aquilo que elas têm, sem entregar algo novo para elas. Porque você pega uma criança, as crianças que vêm aí brincando com uma boneca, com um ursinho, um carrinho, se você chega a ver uma criança brincando com uma boneca toda estrupiada, ela é o brinquedo dela, e aquilo é o que diverte ela. Chega lá e arranca dela para ver o que acontece. É só grito daquela criança. Agora chegue você com um brinquedo novo na caixa. Toda gente ele diz assim: ei, olha como é que tá, vamos trocar? Está feito o negócio. Querido, Jesus faz nova todas as coisas. É o Jesus que nós devemos oferecer. Não ofereça a igreja, está entendendo? E quando eu digo não ofereça a igreja, espero eu terminar de explicar. Porque às vezes as pessoas contam uma situação que está passando, você diz assim: vai para a igreja, como se a igreja fosse mágica para transformar a pessoa. Leve ela a entender que ela precisa ir para Jesus, que quem vai mudá-la é Jesus. Por isso não leve religião para as pessoas, leve Jesus. Não leve a placa, a igreja. Não, queridos, nós fazemos o nosso melhor, mas eu tenho certeza que erramos em algumas coisas e acertamos em outras, ao passo que outros lugares fazem a mesma coisa, mas todo mundo está buscando o mesmo propósito: alcançar mais pessoas, ganhar mais pessoas para Cristo, falar do Evangelho, cumprir o ID de Jesus. Então a unção de Deus é uma ferramenta dada para a igreja. E aí você já está, por isso que eu falei, você precisa como igreja discernir em que nível você está. Se você está ainda naquele do Senhor em você, transformando e moldando, trabalhe nisso, invista nisso. Significa que eu não posso buscar, então os outros devem buscar. Mas se você entende que ainda tem coisas para ser mudadas em você, não fique pedindo para Deus fazer de você uma bênção, enquanto você ainda é uma treva. Peça para Deus mudar você. E aí, a partir do momento em que isso acontece, o próximo nível é você já ter a percepção que Eliseu orou para que aquele moço tivesse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja as coisas do lado de fora. E aí você vem para esse nível. Em Atos 10, 37 e 38, a Bíblia diz que Jesus andou fazendo bem e curando a todos, porque Deus era com ele. Agora, esse Deus que era com ele é aquilo que Jesus falou em Lucas 4:18: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí a Bíblia vai dizer que ele curava e que ele fazia bem a todos. Quando nós olhamos, também nós hoje podemos, queridos. O que Jesus fez, o que Jesus se moveu no Espírito Santo é para mim e para você. É promessa para mim e para você. Quando lá em Atos, lá
na passagem do Pentecostes, quando acham que eles estão bêbados, quando acham que eles estão embriagados, o apóstolo Pedro se levanta, toma a palavra e diz: ei, eles não estão bêbados. O que acontece aí é a promessa de Joel, está se concretizando aqui, ó. Mas lembra qual era? Depois disso, quanto tempo essa igreja ficou orando, buscando a descida do Espírito Santo? 10 dias a igreja orando. Jesus subiu, 40 dias Jesus ficou com eles, aparecendo a eles. Do 40º dia até o 50º dia está lá a igreja orando, a igreja buscando o Espírito Santo, buscando a volta de Jesus, buscando a volta do Espírito, a promessa do Consolador, a promessa da vinda do Espírito Santo, e a igreja desejando, e daqui a pouco diz a Bíblia que aquele lugar foi cheio do Espírito Santo. Porque eles estavam gritando? Não, porque eles estavam assim, ó, com um só propósito, sentadinhos assim, mas com o mesmo desejo: queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos parar de ter medo de ir lá fora. Porque aquela igreja que tinha medo de ir lá fora falar de Jesus, que estava reclusa num cenáculo, é a igreja de hoje, que Deus tem despertado vários, graças a Deus, mas ainda é a igreja de hoje que está com medo de ir lá fora falar de Jesus, e que precisa ser revestida do Espírito Santo, e se quiser vai ser revestida do Espírito Santo em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. É possível, irmãos, é possível a igreja ser cheia do Espírito Santo, é possível a igreja andar na revelação do Espírito Santo, da sua vontade. Agora nós também podemos nos mover no Espírito. Aliás, qualquer ação sem esse revestimento é agir antes da hora e sem a capacitação necessária. Lucas 24:49, Jesus diz: ficai em Jerusalém. Quando ele está se despedindo dos discípulos, ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por isso que nós precisamos nos reunir para orar, por isso que está sendo uma bênção os grupos, por isso que, sabe, o que há de místico nisso? Nada, queridos. O místico é que o corpo de Cristo, quando se reúne, o cabeça vem. Quando o corpo se reúne, o cabeça vem. E quando o cabeça vem, há o mover de Deus. Agora, quando o corpo fica dilacerado, quando um vai para lá, outro para cá, quando um membro mais se comporta como uma prótese que como um membro, o cabeça não vem. Pergunto para você, irmão, para você ir repetindo, perguntando para você mesmo ir para casa: você tem sido um membro ou tem sido uma prótese? A prótese é aquela que ela até está no corpo, mas ela não tem corrente sanguínea. Até pode fazer as funções que faria, mas não sente. Nós precisamos ser corpo, irmãos, corpo de Cristo. Porque quando nós somos corpo de Cristo, aí nós podemos ser cheios do Espírito Santo. A igreja estava reunida no mesmo lugar, com o mesmo propósito, desejando. E a Bíblia diz: estavam eles assentados, assim, sentadinhos. Igual está você aí, Manuel, com criança no colo, com você. Aí o Espírito Santo vem, e quando vem, não tem para ninguém, irmãos. Porque quando ele vem, ele tira o medo. Quando ele vem, ele tira a vergonha. Quando ele vem, aquilo que achava eu não posso, agora você sabe que pode. Aquilo que você achava eu não consigo, agora ele te mostra que você consegue. Aquilo que você achava não é para mim, ele mostra, é para você sim. Quando o Espírito vem. Efésios 5:18 diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. E quem já se moveu nos dons? E agora tem sentido assim que o dom está, sabe? Igual a lâmpada, quando está na luz alta, normal é a luz baixa. Tá. Quem já se moveu nos dons? Mas a Bíblia fala de alguns revestimentos do Espírito. E que é possível você estar aleluiado num tempo, mas depois, por causa de circunstâncias, situações, em alguns momentos, e você vai, não que você vai esfriando na fé, mas aquele mover do Espírito Santo através de você, você passou por um tempo de luta onde você precisava ser cuidado e curado por Deus, e agora parece que o Espírito Santo parou de usar você. Não é que ele parou de usar você, ele estava cuidando de você, estava tratando com você. Mas agora diz a Bíblia, quando nós lemos lá em Atos capítulo 4, versículo 31, essa mesma igreja que foi cheia do Espírito Santo, que falou com intrepidez, quando falou com intrepidez, a espada veio. Estevão
Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado, os apóstolos foram presos, muitos foram perseguidos. Se você ler um pouco da história, você vai ver que iluminaram a cidade de Roma com os cristãos, como que tochas vivas, e agora aquela igreja está passando por uma luta de perseguição, e aquele fogo do Espírito Santo os capacitando de falar com ousadia, como aconteceu em Atos 2, foi parando. Agora a Bíblia diz em Atos 4 que quando os apóstolos são soltos da cadeia e eles vão para a casa dos irmãos, eles podem dizer, a gente até achou que esse negócio era para nós, de evangelizar, de ganhar o mundo. Jesus disse que a gente ia, mas a gente viu que agora, olha, tem espada. Não, a Bíblia diz que quando isso acontece, abre lá em Atos capítulo 4, eu quero mostrar para você. E é isso que eu oro para que nós tenhamos como igreja, irmãos. Essa palavrinha que nós vamos ver muito aqui. Porque com as perseguições, com as circunstâncias adversas, eles foram esfriando, e já não tinham mais ousadia para se mover na fé, para crer que eles podiam ser um instrumento. E agora a Bíblia diz, quando os discípulos são soltos, olha lá, versículo 23 do capítulo 4. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais dos sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que nela há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito havia predeterminado. Agora, olha a oração, e é isso que eu encerro, e o desejo do meu coração é que seja esse. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra. Repete comigo: que conceda aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais, prodígio, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Essa é a oração deles, esse é o desejo deles. Senhor, eu estou meio acovardado, Senhor, mas eu quero intrepidez. Eu estou com medo, Senhor, mas me dá coragem. E a Bíblia diz ali no versículo 31 para fechar: tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam, e todos, repete comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com o que eles pediram? O que eles haviam pedido? Intrepidez. Agora o texto diz assim: ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você pode ficar em pé comigo, por favor?